Senhoras e senhores, boa tarde. A Faculdade Santa Luzia tem a satisfação de recebê-los para a primeira JOFS, Jornada Farmacêutica da Faculdade Santa Luzia. Continuando com a programação, gostaríamos de convidar a doutora Micaele Nerval, que irá ministrar a palestra intitulada A Atuação do Farmacêutico nos Bancos de Sangue. Graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Selma, graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão, pós-graduada em Análises Clínicas pela Faculdade Laboro, pós-graduação em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, possui experiência profissional no Hemonúcleo Santo Inês, funcionária pública concursada, farmacêutica bioquímica, farmácias Pague Menos, farmacêutica clínica, Hospital Macro-Regional Tomás Martins, farmácia hospitalar, Prefeitura Municipal de Santo Inês, atuando na farmácia popular, Prefeitura Municipal de Garapé do Meio, atuando como enfermeira, UBS São Vicente, coordenadora Programa Hanseníase e Tuberculose, Prefeitura Bela Vista, no Maranhão, farmacêutica bioquímica. Boa tarde a todos e a todas. Doutor, tem como apagar? Melhor para... Então, a nossa amiga, né, fez a apresentação. No caso, eu sou farmacêutica, né, fiz graduação também em enfermagem e estou hoje aqui agradecendo o convite do Dr. Davidson para estar falando um pouquinho para vocês, passando a nossa experiência no banco de sangue aqui de Santo Inês, né? Eu trabalho no Hemonúcleo aqui de Santo Inês e gostaria de passar um pouquinho da nossa experiência e da nossa atuação como farmacêutico dentro do banco de sangue. Quais as nossas atribuições e quais as nossas demandas dentro do Hemonúcleo, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, só levantar a mão que a gente vai estar respondendo, tá bom? A atribuição do farmacêutico dentro do banco de sangue. A nível Ministério da Saúde, nós temos que planejar, coordenar e assessorar diversos setores dentro do Hemocentro. Aqui em Santo Inês, a nossa diretora e coordenadora era a doutora Samara Meirelles, né, uma farmacêutica bioquímica, que tem que ser, no caso, a diretora do Hemonúcleo. E agora estamos com a doutora Lilá Nusrala, que também ela é farmacêutica. Ou seja, nós, como farmacêuticos, podemos estar na direção de hemonúcleos e de bancos de sangue, dentro das unidades de saúde do Brasil inteiro. Aí já tem uma atribuição dessa, nossa, que é para atuação dentro da instituição. Então, nós planejamos, coordenamos e também assessoramos os hemocentros, né? Podemos fazer o quê? A aquisição de insumos e equipamentos para os nossos laboratórios, que nós vamos fazer todos os testes e os exames dentro do laboratório. Podemos fazer o que também? Realizar exames imunomatológicos, sorológicos, biologia molecular, de todas as pessoas que vão lá na nossa unidade fazer a doação de sangue. Aqui, no decorrer da nossa apresentação, eu vou passar para vocês, de forma efetiva, como que a gente trabalha dentro da nossa unidade. Podemos também dispensar os hemocomponentes e hemoderivados. Tem pacientes que precisam tomar fatores que eles, por si só, o corpo deles não produzem. Então, esses fatores, eles vêm de São Luís, da nossa matriz, para cá, para o hemonúcleo, e lá também a gente dispensa esses hemocomponentes.
que também é nossa função, a função do farmacêutico. Difundir medidas de saúde preventiva em programas educativos junto à sociedade, assim como essa palestra e todas as outras, juntamente com o serviço social. Nós podemos estar indo nas unidades de saúde, nas faculdades, nas empresas, tentando o quê? Captar doadores para a nossa unidade, falar da importância da doação de sangue para conscientizar, né, toda a população para ir fazer essa doação. O farmacêutico também atua, tem essa atribuição. Difundir, aqui no caso, avaliar e validar procedimentos, técnicas para assegurar os critérios de qualidade. Lá também nós fazemos o quê? Além de todo o processo de coletar o sangue, fazer o exame nas bolsas e nas amostras dos pacientes, nós também efetuamos o controle de qualidade daquelas amostras e daquelas bolsas. Tudo isso é função do farmacêutico, certo? Aqui é o nosso hemonúcleo, né? Que é o local onde o sangue é colhido como resultado da doação de sangue. E este é armazenado e preservado para o uso posterior em transfusões de sangue. Quem pode fazer essa doação de sangue? Qualquer pessoa com idade de 16 a 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido antes dos 60 anos. Se a pessoa já tiver 61 e nunca fez doação, não pode fazer, só antes dos 60. Mas se, porventura, ela sempre doou, depois dos 60 anos, no caso, ela pode estar fazendo, até os 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos, que no caso que são menores de idade, deve ser acompanhado por um responsável para poder estar autorizando a doação de sangue dessa pessoa. E também tem que estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Outro fator que eu sempre gosto de ressaltar é que a pessoa, para ir fazer doação de sangue, ela não precisa estar em jejum, né? Muita gente chega lá em jejum, né? Porque vai fazer exame de sangue, aí já pensa, não, tem que estar em jejum, mas não. Na doação de sangue, você tem que estar bem alimentado, porque, às vezes, se você está em jejum e vai fazer uma doação de sangue, pode passar mal. Inclusive, durante a nossa entrevista, né, que nós vamos falar aqui um pouquinho, é perguntado para o doador se ele está em jejum. Se ele tiver, ele tem que passar por um lanche para poder ir fazer a sua doação. Então, primeiramente, quando o doador chega na unidade, ele vem aqui, na recepção, e é feito o cadastro dele. O cadastro é feito pela nossa recepcionista, que vai cadastrar, tem que levar algum documento, né? Algum documento com foto para fazer esse cadastro. Aí, depois que é feito esse cadastro, e a pessoa vai passar para a sala de triagem hematológica, onde lá o técnico de enfermagem vai fazer o quê? Vai averiguar o peso dessa pessoa, a altura, a pressão arterial e fazer o exame de hematócrito. Vai furar o dedinho da pessoa para avaliar a quantidade que está esse hematócrito. O hematócrito é um exame que a gente faz para verificar se a pessoa está apta ou não à doação. O valor de referência dele. Se a mulher, quando é mulher, o hematócrito tem que estar acima de 38. E no caso de homem, tem que estar acima de 39. Se tiver abaixo, essa pessoa já não está apta a doar. Por quê? Porque ela pode vir a se sentir mal durante a doação. Então, o médico já vai avaliar essa triagem e vai fazer a avaliação da triagem e não vai... esse paciente vai estar não apto, ele não vai fazer sua doação. Depois dessa triagem hematológica, com o técnico de enfermagem, o doador vai para onde? Para a triagem clínica. Essa triagem clínica, quem vai fazer é o médico e o enfermeiro da unidade, do hemonúcleo. Lá nós temos todos os profissionais.
técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, técnico de laboratório, bioquímico, o nosso serviço social. Inclusive, está aqui presente a nossa Macielma, que é a nossa assistente social, né, que está aqui, que vai fazer depois os testes, né, com vocês, vai falar um pouquinho com vocês também. E nessa triagem clínica, onde o médico e o enfermeiro vão fazer todo o procedimento, eles vão fazer o quê? Uma entrevista com o doador, vão fazer a avaliação do paciente e ver se esse paciente ele está apto ou não apto à doação de sangue. Por exemplo, se esse paciente ele ingeriu bebida alcoólica na noite anterior, ele já não vai passar na triagem. Então, ele já vai ser não apto, ele não vai fazer a doação. Se o paciente está em jejum, se o paciente teve alguma doença infectocontagiosa que está relacionada entre as doenças que não pode fazer a doação de sangue, durante a entrevista, ele também não vai estar apto à doação. Mas, se caso ele não tiver nenhuma dessas condições, né, que foram faladas, aí sim, ele já vai estar apto para a doação do sangue. Vale lembrar que essa entrevista, ela é individual, com a salinha fechada, só entre o profissional e o doador, certo? Muita gente pergunta, mas eu vou falar que eu tive uma relação sem uso do preservativo, alguma coisa, e todo mundo vai saber. Não. Isso é de uma forma individual. Entendeu? Você vai estar falando ali só com um profissional que tem todo o sigilo, né, ético da sua profissão. Então, vai ficar uma conversa entre vocês dois. Lá também, durante essa entrevista, dado ao paciente um papelzinho onde ele vai fazer o voto, né, de autoexclusão. Durante toda essa entrevista, tudo que foi analisado pelo médico, o médico vai falar, ou o enfermeiro, o seu sangue, ele está seguro para que outra pessoa receba? Aí esse paciente vai pensar. Às vezes eles ficam com dúvida, né? Porque eu vou poder doar tudo, mas ele não quer falar que na semana anterior ele teve uma relação sem o preservativo, que ele pode ter adquirido alguma doença. Aí, nessa hora, ele pode vir aqui e marcar o quê? Não. Porque a consciência dele vai dizer, não, eu fiz isso, então eu posso estar doente e futuramente ser diagnosticado algo, né, e passar para uma outra pessoa. Então, ele vai lá e marca não. No momento que ele marca não, automaticamente, essa bolsa dele já vai ser descartada. Ele vai poder fazer a doação normal, nós vamos fazer todos os exames nessa amostra do paciente, mas esse sangue dele já vai ser descartado. Ele vai pegar o resultado dos exames dele, né? Só que a bolsa já vai ser descartada. Aqui é a nossa sala de coleta, né? Onde quem atua aqui dentro da sala de coleta são os técnicos de enfermagem e o enfermeiro. No caso do paciente fazer uma doação e não se estiver se sentindo bem, o médico vai lá também para auxiliar, né? Ajudar a reabilitação do paciente. Mas isso quase não acontece. Fica mesmo só o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o paciente, em menos de 40 minutos faz sua doação. Aí aqui o doador, né, fazendo a doação de sangue. E aqui começa, né, a nossa função como farmacêutico, dentro, no caso aqui, do hemonúcleo em Santa Inês, e na maioria dos hemonúcleos também. Aqui nós temos uma divisão, tem uma janelinha de vidro entre a sala de coleta e a produção. Por aqui vai passar o quê? A bolsa de sangue que foi coletada. Aqui, ó. Aí aqui o profissional técnico de laboratório e o bioquímico recebe esta bolsa e vai o quê? Pesar a bolsa, né? Porque essa bolsa, além de tudo isso que foi falado, essa bolsa ela tem que ter um peso adequado para poder nós aproveitarmos ela.
ela tem que estar entre o valor de 300 ml até 495. Porque se tiver abaixo ou acima, essa bolsa também vai ser desprezada. Devido ao quê? Devido à ação do anticoagulante que tem dentro da bolsa, certo? Aí nós pesamos a bolsa, está dentro desses valores de 300 a 495, ok, essa bolsa está apta a ser utilizada. Se não tiver, a gente já descarta. E tudo o que a gente anota nos livros. Todos os pacientes que vão fazer doação, nós sabemos por onde essa bolsa passou. Se ela foi descartada, se ela foi utilizada, se não foi, tudo tem que ser anotado. E por período de 20 anos, nós temos o container, tem todas as informações de todo mundo, desde quando o hemonúcleo abriu, né? Porque qualquer alteração, né, uma pessoa recebeu um sangue, de quem foi, né, teve algum problema, tem como a gente fazer a busca ativa e achar lá de quem foi o doador, se os exames estavam compatíveis ou não, tudo a gente tem como encontrar. Então, aqui nesse livro de registro, nós vamos anotar o número da bolsa, a data que foi coletada e qual o peso dessa bolsa, se ela está apta ou não a ser utilizada. Certo. Depois que a gente faz isso, nós vamos fazer o quê? O fracionamento dessa bolsa que foi coletada. O fracionamento da doação de sangue, ela pode ser feita e nós podemos retirar dessa bolsa de sangue total as hemácias, o plasma e as plaquetas. As hemácias são o quê? A maioria está no primeiro, segundo período, não é isso? Segundo, né? Certo. Ainda não viram o hemato ainda. Mas aqui eu vou dar uma pincelada, falar para vocês, para vocês já terem mais ou menos a noção, né? De falar uma linguagem básica para todo mundo estar entendendo. A hemácia, elas são células circulares presentes no nosso sangue, né? Que são formadas de hemoglobina e globulina. A hemoglobina é uma proteína vermelha que contém um ferro e é considerada a principal proteína intracelular das hemácias. E a sua principal função é o quê? Transportar o oxigênio. Essa hemoglobina que está aqui, ó, dentro do sangue total, que dá essa cor avermelhada do sangue, né? Ela serve para fazer o transporte de oxigênio. Por isso que quando uma pessoa tem algum tipo de hemorragia, tem que tomar o concentrado de hemácio. Por quê? Porque sem oxigênio, nossas células não sobrevivem. Entendeu? Aí pode causar o quê? A morte celular. Por isso que quando tem um sangramento, por isso que quando tem uma hemorragia, tem que fazer uso dela, porque é como uma frase corriqueira, mas é verdadeira, que o sangue é vida, porque faz o quê? O transporte desse oxigênio para as células. O plasma, que é essa partezinha amarelada, ela consiste na porção líquida do sangue que contém água, proteínas e íons, né? Alguns minerais. Contém todas as proteínas da coagulação sanguínea nos níveis normais. Nessa parte amarelada, contém os fatores que vão ajudar na coagulação do sangue. Algumas pessoas têm um déficit desses fatores de coagulação. Aí, quando tem esse déficit, a gente solicita, né, aquela forma que eu falei, uma consulta para esse paciente na Hemomar de São Luís. Eles vão fazer o exame desse paciente, vai verificar qual o fator que esse paciente não está produzindo e vai fazer a aplicação desse fator semanalmente. A pessoa teve um acidente. Não, na verdade, não precisa nem ter acidente. Ela começa, do nada, a ter algum tipo de sangramento. A sangra pelo nariz, né? Aí a pessoa vai lá no hemonúcleo, fala com o nosso assistente social, marca a consulta com ela, para ela agendar uma consulta em São Luís com o hematologista, e daí a pessoa vai fazer todos uns exames para ver qual é o fator que esse paciente não está produzindo, né? Que tem que produzir no corpo normal. O que não tiver, eles vão mandar para a nossa unidade e a gente vai fazer a dispensação. Aqui em Santa Inês, se não me falha a memória, tem em torno de 15 pacientes.
que faz uso desses fatores. Então, aqui a outra substância que é produzida durante esse fracionamento são as plaquetas, que são pequenos fragmentos de uma célula produzida pela nossa medula óssea e atua principalmente no processo da coagulação sanguínea, sendo fundamentais para evitar grandes sangramentos. Durante, né, esse sangue total, ele vai ser fracionado em concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, que nós vamos congelar esse plasma, eu vou explicar para vocês, e também nas plaquetas. Olha a importância, uma pessoa só pode fazer essas 3 bolsas, né? E pode ajudar várias pessoas. Então, a composição sanguínea, eu botei uma fotozinha para ficar melhor, para vocês visualizarem. Tem aqui o plasma, aqui as plaquetas e aqui as hemácias. E nós vamos colocar em cada bolsa essas unidades, né? As hemácias, as plaquetas e o plasma. Aqui eu coloquei só em relação à plaqueta, como é que ela é utilizada, né? Ela é utilizada para fazer o quê? Todos os fatores de coagulação estão dissolvidos no plasma, nessa parte aqui, ó, amarelada. Exceto o fator tecidual, que se localiza nas células do endotélio. Então, esses fatores de coagulação, todos eles estão nessa parte amarelada, que é o plasma. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ou tem algum tipo de acidente, que tem muito sangramento, eles, além do concentrado de hemácia, também pede o plasma. Por quê? Porque é o plasma que contém os fatores que vai ajudar na coagulação daquele sangue, a fechar aquele ferimento. Como que ele vai fazer isso? É chamado uma cascata de coagulação. Por exemplo, quando aquele tecido é cortado, ele vai dar um sinal para o organismo. Ele vai dar o sinal para o organismo, socorro, aqui, eu quero ser fechado. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma cascata realmente de coagulação, uma cascata de reações que no final vai provocar o quê? Transformar o fibrinogênio em fibrina, para poder formar o coágulo em si e fechar aquele local que está sangrando, certo? Por isso que nós vamos ver um pouquinho quando que é preciso fazer o pedido de plaquetas, fazer o pedido de concentrado de hemácia, fazer o pedido de plasma. Como que a gente age lá dentro do laboratório? Porque esse pedido eles fazem para quem? Para o farmacêutico. Para a gente que está lá no hemonúcleo, a gente tem que avaliar para poder fazer essa liberação. Aí aqui, no setor de produção, a gente recebe a bolsa lá pelaquela janelinha, a bolsa do sangue total, e vai pegar essa bolsa e vai centrifugar, né? Tem uma centrífuga lá enorme, que a gente coloca todas as bolsas, né? São 8 bolsas que a gente pode colocar aqui dentro. E vai centrifugar essas bolsas. A gente centrifuga e, no final, a gente pega essa bolsa dessa forma. Aqui embaixo o concentrado de hemácia e aqui todo o plasma junto com as plaquetas, né? Após a centrifugação. Depois, a gente pega essa bolsa dupla, né? E vai usar aqui nesse separador, que é o separador TAC. No caso, ele é programado para poder a gente fazer a separação, porque a bolsa está assim, ó. Tudo misturado, né? A gente centrifugou, aí fica o plasma em cima e o concentrado de hemácia embaixo. A partir do momento que a gente faz a separação, ela já fica assim. Aí a gente sela aqui em cima. É como se cortasse. Aí fica uma bolsa de plasma e outra bolsa de concentrado de hemácia. Esses hemocomponentes, o que a gente vai fazer? A gente vai pesar ele novamente, colocar no livro e vai guardar ele nessa câmara de conservação. Essa câmara de conservação fica o quê? Na salinha de produção. Enquanto não vier os exames sorológicos dizendo que está tudo ok, a gente não libera essa bolsa. Ela fica aqui, ó, armazenada.
E esse plasma, como é que é feito? Esse plasma aqui, ele vai ser pego e nós vamos colocar ele 2 horas dentro dessa câmara de congelamento rápido. Para vocês terem noção, essa câmara aqui é menos 81 graus. Rapidão, esse plasma ele é congelado. Precisa ficar 2 horas lá dentro, congelar, e depois nós vamos guardar ele aqui nesse freezer também. Tudo isso dentro da salinha de produção. E só é descongelado quando, né, é feita a solicitação. Porque mesmo depois que tiver os exames feitos, a gente fizer as etiquetas, ele vai ficar congelado também. Só é descongelado quando é para ser feita a infusão no paciente. E aqui é as plaquetas. Como nós obtemos essas plaquetas? Nós levamos esse plasma para passar por todo aquele processo de centrifugar, aí vai separar aqui nesse separador e vai obter o plasma e a plaqueta. E essa plaqueta já vai direto para esse agitador. Ele tem que ficar todo o tempo agitando aqui nesse agitador em temperatura ambiente. E é da mesma forma. Quando é feito os exames, que esse paciente está ok, está apto, aí que a gente vai liberar essas plaquetas. E no laboratório, como é que é feito? Vale ressaltar que tudo isso aqui é feito pelo técnico e pelo bioquímico. A gente tem que estar de olho para ver se tudo está saindo certinho. E no laboratório, é coletado os tubos de ensaio do paciente lá na salinha de coleta, chega no laboratório, a gente vai o quê? Centrifugar todos esses tubos, vai pegar um tubo desse para poder fazer os exames lá dentro do nosso laboratório. O exame que nós vamos fazer lá vai ser o quê? Vai ser a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea direta, reversa e o PAI, que é a pesquisa dos anticorpos irregulares. Tudo isso nós fazemos na nossa unidade, além do teste de malária também. Nós vamos ver os testes que é feito em São Luís e em Fortaleza já já. Então, na tipagem sanguínea, nós temos as nossas hemácias, né? E temos aqui o tipo de sangue. Como é que eu vou saber qual é o tipo do meu sangue? Que inclusive vem a nossa técnica Luciene, né? Que daqui a pouquinho vai estar coletando o sangue de vocês para a gente, de quem se disponibilizar para poder fazer a doação posterior lá no hemonúcleo. Então, como que a gente vai saber qual é o nosso tipo sanguíneo? Nós vamos pegar no tipo sanguíneo A, nós temos a nossa hemácia. Na hemácia, nós temos o quê? Ligado aqui, na membrana da hemácia, o antígeno A. E fora da hemácia, no plasma, nós vamos ter o quê? Os anticorpos B. No tipo sanguíneo B, nós vamos ter os antígenos B, ligado aqui fora da hemácia, e no plasma nós vamos ter o anti-A. Eu vou falar aqui, repetir, mas já que eu vou dar uma situação para vocês verem o porquê da diferença quando a gente recebe o sangue, por que a gente só pode receber o sangue A? Quem é A pode receber o A. Quem é B recebeu o B. Por que o O ele é doador universal, mas só pode receber o O? Vou falar, já tirar essa dúvida para vocês. E o O, ele não tem um antígeno AB, mas ele tem no plasma, lá naquela parte amarelinha, o anti-A e anti-B. A partir do momento que o meu sangue é A, eu vou ter o anticorpo B. Se eu sou A e recebo o sangue B, o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? O que, Juliana? Vai ocorrer uma reação de hemólise. Ou seja, essa célula ela vai se romper. Minha tia está no hospital e ela é A positivo e o sangue que ela vai receber pode ser o A ou o O. Por quê? Porque o A tem também um antígeno A.
E a bolsa de sangue que ela tem que receber é com antígeno A ou sem antígeno. Pode ser A ou AB. Por que ela não pode receber o sangue B? Porque no sangue B tem um anti-A e vai ter uma reação. E nessa reação, essa hemácia aqui, ela vai se quebrar e vai correr uma hemorragia. E com essa hemorragia, a pessoa é levada ao choque e pode ir a óbito. Por isso a importância de fazer os testes, né, nas bolsas, no paciente que vai doar, no paciente que vai receber, fazer a reação cruzada lá no momento para poder liberar essa bolsa. Para não ocorrer, né, uma embólise no paciente, o paciente vir a óbito. Então, lá, como que a gente faz essa identificação? Nós temos o sorozinho, né, que a gente faz lá no momento, onde, quando o paciente é O, esse soro, eu sei que ele é anti-A e eu sei que ele é anti-B. Então, no momento que eu pego esse sangue e coloco a solução, não vai ter reação. Por quê? Porque ele não tem antígeno para reagir. Então, esse soro é o quê? O. Se o paciente ele é A e eu coloco o soro anti-A, ele vai reagir. E vai o quê? Aglutinar. E já não vai reagir quando eu coloco o anti-B. Por quê? Porque ele tem um antígeno A. E assim sucessivamente. Por isso que tem que fazer os testes, né, para saber a tipagem sanguínea de quem está doando, de quem vai receber, e depois cruzar o sangue de quem está doando com quem vai receber, para poder saber se ele está apto. Ou se não houve algum erro ali na bolsa, entendeu? Na etiquetagem. Tudo isso é feito antes do paciente receber o sangue. Gente, está muito complicado? Qualquer coisa, vocês podem falar. Estão entendendo direitinho? Então, lá na nossa unidade, nós utilizamos essas cartelas em gel, né? Essa cartela em gel ela é utilizada nos hemonúcleos, nos hemocentros e em algumas agências para facilitar e fazer o serviço mais rápido. Aqui nós vamos ter o antígeno A, o B, aqui, no caso, vai ser o RH, aqui o controle, e aqui já vai ser a prova reversa. No caso, vai ter o anti-B e o anti-A. Exemplo, eu botei um exemplo aqui para vocês olharem como é que fica a reação. A cartela de gel com a tipagem sanguínea e a prova reversa. Esse sangue aqui, ó, a gente coletou, diluiu ele e colocou aqui nas plaquinhas e botou para rodar na microcentrífuga por 15 minutos. Após 15 minutos, a gente pegou e foi ler. Aqui, ó, não houve reação. Está aqui embaixo o sanguezinho do paciente. Aqui também não houve reação. Quando não há reação, é o quê? O tipo sanguíneo? Ó. Aqui, o RH, ele reagiu. Então, ele quer dizer que ele é o quê? Positivo. O controle está negativo. O controle sempre tem que ser negativo. Porque se ele der positivo, essa cartela aqui tem que ser descartada e ser utilizada uma nova. E aqui a prova reversa. Quando aqui dá negativo, aqui tem que dar positivo. Para a gente ter o quê? Certeza do resultado. Então, aqui é uma cartela que, no caso, esse paciente é O positivo. Aí, quando o paciente é A positivo, ele pode doar para quem? Para o A, para o AB. E pode receber do A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Quando ele é A negativo, pode receber do A positivo negativo e do B positivo e AB positivo e AB negativo. Essa tabelinha, depois eu vou deixar esses slides com o Dr. Davis. Se vocês quiserem ficar com ele, aí só pedir para o doutor, que o doutor passa para o grupo, tá? Para poder vocês estarem, quando forem estudarem, né, na época que estiver fazendo hematologia, vocês dão uma revisada. E aqui é importante esse aqui, ó. O AB positivo. Para quem ele pode doar?
só para o AB positivo. E ele pode receber de quem? De todos os outros tipos, por causa do anticorpo e do antígeno, né, que nós vimos anteriormente. E o O negativo, e o O, ele pode o quê? Doar para todos, mas pode receber só do O. No caso, lá também, na nossa unidade, nós fazemos o quê? A pesquisa de anticorpos irregulares e fazemos a prova cruzada. A pesquisa de anticorpos irregulares, se o paciente ele recebeu vários sangues de outra pessoa, ele pode adquirir um anticorpo no organismo dele irregular, que para ele tomar o sangue, fazer uma transfusão de sangue, esse sangue dele tem que vir fenotipado. Nós temos que pegar essa amostra do paciente, mandar para São Luís para eles fazerem um outro exame mais específico, fenotipar essa bolsa para poder esse paciente vir. Se ele tomar um sangue normal, ele pode ter uma reação transfusional. E nessa reação transfusional, ele pode vir a óbito. Então, aqui na nossa unidade, nós fazemos essa pesquisa de anticorpo e também fazemos a prova cruzada, que pegamos o sangue da bolsa com o sangue do paciente e vemos se está ok, se o paciente pode tomar aquela bolsa ou não. Os exames que são realizados nas bolsas. Tem os exames imunomatológicos, que é a tipagem e o fator RH, a pesquisa de anticorpos irregulares, pesquisa de hemoglobina. E os sorológicos são a pesquisa de hepatite B e C, doenças de Chagas, sífilis, HIV e HTLV. Esses exames, o que nós fazemos aqui na unidade é o da tipagem e pesquisa de anticorpos irregulares. Em São Luís, no Hemomar, é feita a pesquisa de hemoglobina, pesquisa de hepatite, sífilis e doenças de Chagas. E hepatite B e C, HTLV e HIV vai para Fortaleza. Que lá ele tem uns aparelhos, né, bem mais sensíveis para detectar, no caso, se aquela amostra está contaminada. Aí, quando vem o resultado da amostra via e-mail para nós, é que nós liberamos a bolsa para ela ser etiquetada e já tiramos ela da produção e levamos para a distribuição. Tiramos da sala que a gente produziu e leva para a sala que ela está apta para poder ser enviada para qualquer agência ou hospital. Aí a gente pega, né, quando chega o resultado, todas essas bolsas estão liberadas. Aí a gente vai o quê? Etiquetar as bolsas, de acordo com a tipagem sanguínea daquela bolsa. A gente coloca aqui o número da bolsa, a data que ela foi coletada, quanto tempo a validade dela, e coloca também o volume dela, tudo direitinho. Aí vai lá e etiqueta a bolsa. E vale lembrar que todos esses passos que nós damos dentro do laboratório tem que ser 2 checagens. Ou seja, eu faço e o meu colega bioquímico vai lá e revisa tudo que eu fiz. Por quê? Para evitar os erros. Porque qualquer erro aí pode ser fatal. Olha como é sério, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Aí aqui, depois que a gente etiqueta todas as bolsas, leva para uma outra sala, que é a sala de quê? De distribuição. E nós armazenamos no freezer de conservação de plasma, os plasmas congelados, e na câmara de conservação de hemácia, os concentrados de hemácias. E as plaquetas a gente coloca naquele agitador, que fica em cima da bancada, lá na sala de distribuição. Solicitação de hemocomponentes. Nós podemos enviar esses concentrados tanto para a agência quanto diretamente para o hospital. Aqui na nossa regional, nós alimentamos os 12 municípios da nossa região. Pindaré, Bela Vista, Igarapé do Meio, Zé Doca, Bom Jardim,
Santa Luzia, São João do Caru, Pio XII, toda essa unidade aqui é da nossa regional. E se eles precisarem de bolsa de sangue, a gente envia para eles. Nos hospitais da nossa regional, eles não têm agência transfusional. Ou seja, eles mandam para nós uma solicitação fazendo o pedido do sangue. Quantas bolsas eles querem, o nome do paciente, o que é que aquele paciente tem para a gente poder estar liberando esse sangue. Então, eles mandam junto com a solicitação 2 amostras de sangue. A amostra no EDTA e a amostra no tubo de soro, de gel. E nós vamos fazer, nessas amostras, nós vamos fazer a tipagem sanguínea do paciente. E vamos o quê? Cruzar com a nossa bolsa de sangue que nós temos, para ver, né, primeiro ver a tipagem. A bolsa é A positivo. Aí a gente identificou que o sangue do paciente é A, vamos lá na distribuição, pega uma bolsa A e vai fazer o quê? Cruzar o sangue da bolsa com o sangue do paciente para ver se está ok. Se tiver ok, a gente preenche as fichinhas e manda de volta pelo carro da prefeitura. Não pode ser carro normal, tem que ser um carro plotado, com o nome da prefeitura, tudo direitinho, na bolsa de na caixa térmica, isso, para poder estar levando para esse paciente. Esse sangue tem que ser infundido até o quê? 4 horas. Se passar de 4 horas, tem que voltar para fazer tudo de novo. Né? Aí aqui, com essa solicitação, tem que ser o quê? Assinada pelo médico. E tem que ser dito aqui também quantas bolsas ele vai querer. Né? E se o paciente é grave, não tão grave, ou se essa cirurgia do paciente é eletiva. Né? Por quê? Porque se for, por exemplo, um dia desse eu estava de plantão no hemonúcleo, à noite, e chegou um paciente no Tomás Martins, que tinha levado, numa briga lá, uma perfuração, né? Com faca. E tinha atingido alguns órgãos dele. Então, isso aí foi uma extrema urgência, que nós chamamos. Aí eles rapidamente entraram em contato com a gente, para a gente enviar a bolsa de sangue para o paciente. Foi coletado o sangue, o paciente foi enviado. Só que, no momento que chegou lá, que a gente viu que é extrema urgência, o paciente está entre a vida e a morte, lá no hospital. O que a gente faz? Pega uma bolsa O negativo e já manda para esse paciente. Por que O negativo? Porque vocês lembram que a O negativa é doador universal? Então, qualquer pessoa pode receber aquela bolsa que não vai ter reação nenhuma, não tem problema. Entendeu? Aí, o que a gente faz? Pega a bolsa ligeiro, pegou 2 bolsas, encaminhou para poder ser transfundido no paciente, para tirar ele do risco de morte. Né? Aí, tirou o risco de morte, a gente foi fazer todos os testes no sangue do paciente. Nesse dia, até o paciente era um B positivo. Aí, a gente foi e mandou mais 2 bolsas depois. E tiramos o paciente, né, do risco de morte dele. Aí, por isso, essa observação tem que vir aqui. Ó. Se é uma extrema urgência, a gente já resolve na hora. E essa outra solicitação é das agências. Vem aqui dizendo quais são as bolsas que essas agências estão precisando. Porque nos hospitais, principalmente os hospitais gerais, né, que é o de Monção e o hospital aqui macro-regional, eles têm agência dentro do hospital. Então, se chegar um caso de um paciente, chega lá uma urgência e emergência, não precisa ir no hemonúcleo pegar, lá dentro do hospital eles têm. Por isso a importância de cada município, dentro do seu hospital, ter uma agência, né? Que seria bem mais fácil, ia diminuir o risco de morte dos pacientes. Quando a gente vai avaliar, Maria, no critério de avaliação de transfusão de concentrado de hemácia, a gente vai avaliar, chegou lá uma solicitação do médico para poder fazer, ele solicitando 5 bolsas de sangue para o paciente. Aí eu vou, como farmacêutica, olhar aquela solicitação e ver o que eu tenho que analisar primeiro. A hemoglobina desse paciente. Se essa hemoglobina está
Abaixo de 10, ok, eu já tenho que liberar a bolsa. Agora, será preciso 5? Aí eu vou e vejo, está a hemoglobina 7. Aí está entre 5 e 10. Aí já posso estar liberando a bolsa, né? Ela está 7. Então, quando está no hemoglobina 7, eu libero o quê? 2 bolsas. Não precisa ser 5, que nem ele está solicitando. A não ser que o paciente esteja com alguma hemorragia e perdeu muito sangue, e mesmo aquele sangue que ele vai tomar não vai resolver. Aí eu mando mais. Mas se não, 2 bolsas resolve. Aí depois ele faz o hemograma do paciente e vê se aquela hemoglobina voltou ao normal. Voltou, não precisa mais tomar sangue. Aí se não tiver voltado ao normal, aí a gente vai e libera mais 2. Mas nunca é preciso liberar a quantidade que normalmente o médico pede. A gente tem que avaliar como profissional se é preciso ou não liberar essa quantidade de bolsa. No caso do plasma, a mesma coisa. A gente vai verificar se está tendo distúrbio de coagulação naquele paciente. Porque vocês lembram que no plasma que tem os fatores de coagulação. Então, se aquele paciente, durante aquela internação no hospital, descobriu que ele tem um problema de coagulação, ou seja, que o sangue dele demora a coagular, a cicatrização dele, ele perde muito sangue quando ele é cortado, aí durante uma cirurgia ele vai precisar do plasma. E as plaquetas, se o paciente tiver com valor abaixo de 50 mil, eu já posso fazer a liberação dessas plaquetas também. E tem várias outras critérios de avaliações. Esse daqui que eu estou falando é o básico, né? Porque tem várias doenças que diminuem essa quantidade de plaqueta, aí vai ter que ser avaliado, vai ter que tomar uma quantidade maior, entendeu? E a liberação é feita, tudo tem o seu... Lá eu digo, as fichas, quando eu cheguei lá, gente, precisa esse tanto, precisa. Porque, numa dúvida, a gente recorre às fichas. E ali é uma forma também da gente se precaver, de se resguardar. Que a gente liberou aquela bolsa, assinou, entendeu? E tem como provar. Às vezes, se por alguma porventura da vida der algum erro lá pelo hospital, por algum lugar, no hemonúcleo a gente tem como provar certinho a bolsa que a gente liberou, a quantidade, o tipo, por quê? Porque está tudo anotado. Aí a gente manda, né, o relatório de transfusão para o hospital, junto com a bolsa, e para as agências transfusionais, no nosso caso é o macro-regional, e lá de Monção, a gente já manda o guia de transporte. Por quê? Porque se, por exemplo, a Polícia Federal vai fazer uma vistoria dentro daquela ambulância, tem que ter essa guia de transporte, para onde é que vai esse sangue, né? Se está adequado, se não está. Porque numa fiscalização, estiver transportando o sangue sem o documento, aí pode dar BO para a pessoa. E uma outra função nossa dentro do hemonúcleo é o quê? Liberar os fatores. Aqueles pacientes que têm problemas de circulação, de sangramento, é que nem eu estou falando, se na família apresentar algum conhecido de vocês já estão sabendo que pode recorrer lá no hemonúcleo, falar com o nosso serviço social para marcar uma consulta com o hematologista, né, o especialista, para poder ver qual o tipo de fator que está faltando no organismo da pessoa, para ele receber gratuito, né? Vem gratuito a quantidade que ele precisa para sobreviver, para viver. Porque se esse paciente não fizer o tratamento, se porventura ele tiver algum tipo de acidente, ele pode morrer, porque o sangue dele vai sair todinho, porque ele não vai coagular, não vai parar de sangrar. Aí lá no hemonúcleo a gente tem, né, o local que a gente guarda, a câmara de conservação, esses fatores têm que ficar entre 2 e 6 graus armazenado. Temos que ver a validade, né, desses fatores. Quando a gente vai liberar, tem que fazer a quantidade certinho. Eu sempre digo com meus colegas que é tipo um medicamento controlado. A gente tem que controlar tudo dele. A quantidade, a validade, o pedido que a gente vai fazer, só pode pedir para aquele paciente se ele veio pegar no mês anterior, para poder ter um controle certinho. E para não faltar em outros locais, que esses fatores vêm de Brasília, né, do Ministério.
Aí aqui eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Que é uma ação que parece simples para você, é a esperança de muitos, né? Doe sangue e muito obrigada. Essa questão aqui de banco de sangue, ela é bem relativa, assim, porque antes de me formar, na verdade, eu também não conhecia tanto o banco de sangue, né? Quando realmente eu entrei para trabalhar. Então, lá é um local assim maravilhoso, que quando a gente chega, a gente se apaixona, vê a importância, né, da doação de sangue para os pacientes. E aqui já fica o convite, doutor Davis. Quando precisarem, né, futuramente, para estágio, alguma coisa, pode contar com a gente, que a gente está de portas abertas para receber vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Vamos lá, galera. Alguém quer perguntar para a doutora Micaele? Aproveitem a oportunidade. Quiserem perguntar, fica à vontade. Enquanto alguém formula uma pergunta aí, eu quero fazer uma. Ponto. A doutora Micaele, para quem não sabe, né, eu acredito que ela seja uma das farmacêuticas mais experientes daqui da nossa região. Ela já trabalhou em várias áreas, né? E até comprova o que a gente sempre fala para os meninos na faculdade, né? Que a gente tem muitas áreas de atuação, possíveis áreas. Isso. Então, você já trabalhou em drogarias, hospitalar, análises clínicas já? Já. Também, e agora no Hemonúcleo, né, de Santa Inês. Isso. E aí eu queria perguntar, como é que foi, assim, essas experiências? Tem alguma área que você gosta mais? Tipo, o Hemonúcleo agora está sendo uma paixão mais do que as outras. Como é que tem sido isso? Certo. Olha, o nosso curso de farmácia, ele tem um leque muito grande de oportunidades, né? Quando eu escolhi farmácia, porque assim, eu estou graduada em enfermagem também, amo de paixão também, mas a farmácia, ela dá a oportunidade para a gente de ter o nosso negócio, né? Na época que eu fui fazer, eu não vou escolher farmácia porque dá para me abrir, né, minha farmácia, meu laboratório, trabalhar para mim, porque a enfermagem, hoje em dia, a gente já pode também ser o dono do nosso negócio, com clínicas, né, de estética, clínica de curativo, mas na época que eu me formei, não tinha, isso é novo. Então, eu escolhi, né, principalmente a farmácia por isso, porque dava a oportunidade da gente ter o nosso negócio próprio. Eu tive a chance, né, de trabalhar em várias áreas, como o doutor falou. Trabalhei em laboratório de análises clínicas na prefeitura de Bela Vista, foi meu primeiro emprego, inclusive. Depois fui para a Pague Menos, onde eu trabalhei 8 anos. E eu sentei para poder estudar, para poder passar no concurso público, que foi também a realização de um sonho. A gente fica muito assim à mercê, às vezes, né, de prefeitura. Trabalhei, né, bastante tempo em prefeitura, só que quando o prefeito saía, a gente saía também. O prefeito entrava amiga e a gente conseguia também outro, né? Só que assim, você tem que estudar, e eu estudar numa faculdade muito boa. A Faculdade de Santa Luzia, pelo que eu vejo de fora, tem profissionais excelentes, que se vocês estudarem, quando vocês se formarem, vocês vão estar aptos a passar em qualquer concurso público. Entendeu? Se for esse o objetivo de vocês, né? Porque hoje em dia tem muitas faculdades que são, às vezes, que não é presencial, né? Mas esse curso da área de saúde eu acho fundamental. Fazer o curso presencial, porque ali você tira a dúvida, está ali estudando todos os dias. E se puder fazer para poder estudar direitinho, tirar notas boas, se empenhar, quando vocês terminarem, vão ficar todo mundo doido querendo contratar vocês. E respondendo a pergunta do doutor, eu já atuei, né, em laboratório de análises clínicas, mas eu sou apaixonada por farmácia. Amo de paixão. Eu saí da Pague Menos porque, como eu passei no concurso, né, no Hemonúcleo, eu fui lotada lá, mas como eu trabalhei muito tempo lá, minha experiência, minha pós em farmácia clínica, eu fui agora e abri, tive o privilégio, né, de agora, depois de muito tempo, abrir minha farmácia também, porque é uma questão assim, de não só de estar ali, de ganhar dinheiro em si,
É questão de ajudar a nossa comunidade, que já é tão pobre, tão carente, né? Às vezes chega querendo uma palavra, querendo tirar uma dúvida sobre uma medicação. E muitas farmácias né, vende muito. O balconista está ali, vende para bater meta e tudo. E eu quero ser assim uma farmacêutica diferenciada, como eu peço para vocês também, quando vocês estiverem, para sempre estar tirando a dúvida dos seus pacientes, alertando quando pode, quando não pode, tomar aquela medicação, tomar no horário certo, em relação aos antibióticos, medicamento controlado. Então, respondendo à pergunta do doutor, eu já atuei em várias áreas, mas sou apaixonada pela farmácia comercial. Tem uma... Falo demais, né? Oi. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é na questão de pessoas que têm alergia. Né? Isso pode acabar interferindo na transferência, na doação de sangue? Não interfere, não. Aí, no caso, no momento da doação, o médico, naquela primeira entrevista que ele vai fazer, ele pergunta só se o paciente está fazendo uso de algum medicamento, né? Aí ele vai avaliar se a pessoa pode ou não doar. Mas para a pessoa receber o sangue, não tem problema. Se é a pessoa alérgica, de jeito nenhum. Pode receber. Maria. No caso, uma pessoa que já teve anemia muito forte, fez tratamento e não está mais com anemia, mas tem que estar fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses. Ela pode fazer doação de sangue? Aí, nesse caso, no momento lá de fazer o hematócrito, que é furar o dedinho da paciente, vai ser feito a avaliação de quanto está o hematócrito dessa paciente. Se tiver abaixo de 38%, a paciente não vai poder doar. E se tiver acima, aí ela já vai poder doar, viu? O hematócrito é o item que a gente avalia a questão da anemia. Exatamente, né, que você está perguntando. Se caso, no momento de estar fazendo, para não precisar fazer o hemograma completo da paciente, aí é avaliado o hematócrito. Aí, se o hematócrito estiver abaixo, aí não pode. Se estiver acima, pode. Porque se estiver abaixo a pessoa doar, ela vai passar mal durante a coleta. Viu? Mais alguém? Olha, nós estamos ali com o nosso convidado, o doutor Bruno, meu amigo. Agora que eu estou lhe vendo. Seja bem-vindo. Mais alguma pergunta? Alguém? Como, meu amor? Deixa eu levar o microfone aqui, ó. Fala aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre o tipo sanguíneo do falso O, se alguém pode receber ou não. Do passo O? Falso O. Ah, do falso O. Não, mas do O pode receber, o O negativo, no caso. Outra pergunta. Quais as doenças que a pessoa, no decorrer da vida, pegar e não pode fazer a doação de sangue? Principalmente malária, leishmaniose, doenças de Chagas, no caso o HIV, entendeu? Todas essas doenças que pode contaminar o sangue e que são transmitidas através da transfusão sanguínea. Aí elas não podem. Por quê? Por que não pode? Porque senão aquela pessoa que vai receber o sangue contaminado vai adquirir aquela doença. Aí a pessoa já está mal no hospital, né? Já está dodó. E aí vai receber aquele sangue para melhorar. E vai trazer outra doença para ela. Aí não pode. Né? Bora, Priscila. No caso, eu conheço uma pessoa que ela doa sangue, né? E ela não tem nenhum problema de saúde. Mas toda vez que ela doa sangue, ela fica tonta, passa mal, passa o dia inteiro com enxaqueca, deitada. Ela pode continuar doando ou isso é feito mesmo na doação, na hora do momento? É porque, assim, algumas pessoas, quando vão fazer a doação, é feita toda essa avaliação, inclusive para isso, para a pessoa não vir a sentir fraqueza, né, após a doação. É tanto que, após a doação, lá no hemonúcleo, é disponibilizado um lanche para essa pessoa, para poder ela repor, né, a glicose e os eletrólitos que aquela pessoa perdeu. Aí, no caso, ela que fez essa doação e sentir mal após, é bom sempre ela estar falando com o médico,
né, durante a entrevista, para ver se o doutor libera ela ou não a fazer a nova doação. Porque se caso ela for fazer para ajudar e na hora ela mesmo passar mal, né, aí é bom evitar. Mais alguma pergunta? Gente, pois eu agradeço assim, imensamente essa oportunidade, né, da Faculdade Santa Luzia, ter me convidado para fazer essa palestra com vocês. Agradeço ao Dr. Davidson, que é o nosso coordenador, né, é um excelente profissional, é meu amigo particular, e eu quero dizer, doutor, sempre quando precisar, pode estar contando comigo, viu? Muito obrigada. Agradecemos à doutora Micaele, né, Val, pela essa palestra. E agora, para dar continuidade à nossa programação, gostaríamos de convidar a doutora Priscila Siqueira, que irá ministrar a palestra intitulada Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. Graduada em farmácia, possui experiência profissional como farmacêutica bioquímica na Agência Transfusional do Hospital Geral de Monção, farmacêutica plantonista na Extrafarma, farmacêutica RI na Farmácia Equatorial, farmacêutica na Farmácia do Trabalhador do Brasil, farmacêutica substitutiva na distribuidora Big Ben, supervisora da Agência Transfusional Hospital Macro-Regional Tomás Martins, farmacêutica responsável pela montagem e desmontagem do setor de farmácia e almoxerifado do Hospital de Campanha da cidade de Santa Inês em 2020, farmacêutica responsável pela montagem do setor de farmácia e almoxerifado da Policlínica de Santa Inês, exercendo a coordenação de farmácia do Hospital Macro-Regional Tomás Martins, em Santa Inês, e atualmente preceptor de estágio em farmácia hospitalar pela Faculdade Pitágoras. Boa tarde, tá bom? Boa tarde, gente. É um prazer estar fazendo parte da primeira jornada de farmácia, né, da Faculdade de Santa Luzia. Quero agradecer ao professor Davidson por esse convite de estar aqui e dizer para ele que é muito importante a gente estar fazendo esse tipo de evento, até para motivar os nossos alunos, né, e mostrar quais são as áreas que a gente pode estar atuando. Para mim, é muito bom estar aqui falando sobre essa área de farmácia hospitalar, porque é uma área que eu me identifico muito e é uma área que atualmente eu trabalho já há 6 anos como coordenadora, né, de farmácia e almoxerifado do Hospital Macro-Regional. Eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, a nossa importância dentro desse âmbito, né, que é o âmbito hospitalar, enquanto farmacêuticos. Para a gente poder falar da nossa importância, né, dentro desse setor, a gente precisa entender o que é a farmácia hospitalar, certo? A farmácia hospitalar, ela é uma unidade clínica assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Aqui a gente tem, ó, a nossa farmácia hospitalar do Macro, certo? A nossa farmácia, gente, ela é colocada num setor estratégico. O que seria esse setor estratégico? Que seja de fácil acesso para as equipes, certo? Que facilite a chegada em momentos de emergência. Dentro do Macro, a gente tem 3 farmácias. A farmácia central, que fica realmente no centro, bem localizada, e temos as farmácias desmembradas. O que seriam essas farmácias desmembradas? São as chamadas farmácias satélites, né? Eu tenho uma dentro do centro cirúrgico e uma em frente ao UTI Neo. Todas as duas atendem às necessidades desses setores, possuindo medicamentos, possuindo materiais. Além dessas 3 farmácias, nós temos o almoxerifado também, que fica bem localizado no hospital, onde atende as equipes, as clínicas, com os materiais. A importância da farmácia hospitalar. Ela é importante no funcionamento, na manutenção da rotina dos hospitais, sendo responsáveis pela dispensação de medicamentos
e materiais para procedimentos técnicos e cirúrgicos, tudo de acordo com as prescrições médicas e sendo avaliada, gente, pelo farmacêutico, conduzindo dessa forma o melhor tratamento e promovendo o uso correto e seguro dos medicamentos. Quando eu recebo, gente, os alunos, né, eu sempre gosto de dizer para eles e desmistificar um pouco de que o farmacêutico no âmbito hospitalar, ele somente trabalha com o medicamento. Né? A gente precisa desmistificar um pouquinho isso. Dentro do âmbito hospitalar, a gente, enquanto farmacêutico, a gente é responsável por todo o medicamento e todo o material médico hospitalar dentro dele. Né? Então, já se preparem, quem escolher essa área de farmácia, para conhecer os materiais também, gente, porque quando tiver qualquer intercorrência dentro de clínica ou dentro do centro cirúrgico, eles vão procurar o farmacêutico para saber sobre determinado material. A organização da farmácia hospitalar e seu funcionamento, eles dependem do trabalho em conjunto e de uma equipe multidisciplinar, composta por farmacêutico, médicos e os profissionais da enfermagem. Esse ambiente hospitalar, tendo a medicação, né, como um sistema complexo, ele deve seguir regras e um fluxo orientado a fim de permitir o controle das possíveis falhas. Quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, a gente percebe o seguinte: a gente necessita de uma equipe multidisciplinar, a gente não trabalha só. Né? O que seria essa equipe? Os médicos, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os nutricionistas. E a gente precisa dessa equipe para montar o nosso perfil de trabalho, certo? Aqui, trazendo para a minha experiência, para a nossa experiência da região, a gente tem um macro-regional, um hospital de alta complexidade, então, que tem toda essa equipe multidisciplinar. A farmácia hospitalar deve contar com farmacêutico em tempo integral, pois o andamento satisfatório de seus trabalhos e sua missão dependem deste profissional, gente, sendo o único com habilidades efetivas a fim de garantir a qualidade de assistência prestada ao paciente através do uso seguro e racional de medicamentos. Nós contamos, gente, com 8 farmacêuticos no nosso quadro. Né? Além dos farmacêuticos, a gente tem auxiliar, a doutora Micaele, que está aqui, também já foi minha companheira de trabalho, também fazia parte da minha equipe, né? Me abandonou para ir para o hemonúcleo. Mas ela também sabe dessa rotina, trabalhou comigo desde que nós iniciamos, em 2016, o Hospital Macro-Regional. O profissional farmacêutico, ele tem essa profissão reconhecida, gente, desde 2008, pelo nosso Conselho de Farmácia, na Resolução 492. Aqui, o farmacêutico exerce diversas funções, gente, como controle de estoque, armazenamento, assistência farmacêutica, manipulação da medicação, fracionamento de doses, controle de qualidade, dispensação, além da seleção e compra dos medicamentos. O que é que eu gosto de dizer? Dentro da farmácia, a gente detém de todo o poder, gente. Porque é nós, enquanto farmacêuticos, é que vamos trabalhar todos esses processos dentro da farmácia, certo? Chegou a prescrição, nós vamos avaliar, nós vamos transcrever, nós vamos ler aquela prescrição, nós vamos saber quais os medicamentos a serem liberados, quais as doses, quais as formas. E trazendo assim um pouquinho para o meu lado de coordenação, né, eu exerço muito essa questão de estoque, de controle, né, e de armazenamento. Aqui, gente, a gente tem o ciclo, certo? O ciclo da assistência farmacêutica. Nós podemos trabalhar em todas essas esferas dentro do ambiente hospitalar. Olha o tanto de coisas que a gente pode fazer dentro do ambiente hospitalar. Na seleção, como essa seleção, Priscila? A gente tem, dentro do âmbito hospitalar, gente, comissões, né? Comissões de farmácia, comissão de controle de óbito e várias. A nossa comissão de farmácia, ela é composta por médico, enfermeiro e farmacêutico, né? E a gente se reúne pelo menos uma vez no mês, a gente traça o perfil da unidade, quais os medicamentos e quais os materiais a gente vai utilizar e seleciona, gente, todos os produtos e todos esses medicamentos. Né? Eu sou responsável pelos pedidos de medicamentos e materiais, tanto de neuro, de uro, de endoscopia,
de nutrição, mas eu preciso da equipe multi junto comigo, né, do nutricionista, do médico sentado, dizendo para mim, Priscila, a gente vai usar isso, a gente pode usar isso, a gente não pode. Então, a gente não trabalha só, mas a gente sempre aponta que puxa, né, toda a rotina da unidade. Na programação, a gente aqui no macro-regional trabalha com uma empresa terceirizada. Então, essa empresa, ela programa os nossos pedidos, né? E a gente passa para essa empresa através dessa programação. A aquisição não é feita direto pelo farmacêutico, gente, é feito por essa empresa também, mas a gente participa de todo o processo. O armazenamento, gente, que é uma das coisas que eu acho assim que eu mais cobro dentro do hospital, né? Esse controle no armazenamento, esse cuidado, porque não adianta eu ter medicamentos de alta qualidade e não saber como armazenar, não saber aonde colocar esses medicamentos. Na distribuição, gente, a gente recebe esses materiais e distribui nos centros, no caso, na farmácia central e nas demais outras farmácias. E bem aqui, gente, na dispensação, onde o farmacêutico tem que ter total consciência e controle do seu trabalho, né? Porque, gente, é na dispensação que a gente passa por muitas coisas, não é, Micaele? É aqui que a gente vai discutir de forma sadia com o médico, né? Quais são as terapêuticas que a gente pode abordar com o paciente. Somos nós que vamos discutir com o médico, por exemplo, eu não tenho determinado medicamento, mas eu tenho outro que pode substituir dentro da classe terapêutica que o paciente pode utilizar. É na dispensação que o farmacêutico ele vai ter controle de 2 BOs, gente, que eu gosto de dizer. A gente tem 2 BOs enormes dentro da farmácia hospitalar, que são os nossos psicotrópicos e os nossos antibióticos, né? Os psicotrópicos porque é carro-chefe do ambiente hospitalar, porque são os sedativos, anestésicos, são aquelas medicações para pacientes que ficam muito tempo internados e precisam fazer o uso de antidepressivos. E os nossos antibióticos também, gente, porque, querendo ou não, a gente é muito cobrado dentro do âmbito hospitalar, enquanto, né, antibiótico. Tem a minha colega aqui da UTI, que está ali, né, e ela sabe muito bem essa nossa cobrança. Por quê? Porque eu sempre peço para que os meus farmacêuticos estejam atentos com isso. Um paciente ele não pode, gente, iniciar um tratamento sem não ter aquela quantidade do medicamento para ele terminar, né? Porque a gente sabe que a resistência bacteriana fora de ambiente hospitalar já é grave. Agora, imagina dentro do ambiente hospitalar, né? A gente pode evitar muita coisa com esse controle. Então, é de nossa responsabilidade, gente, esse controle. Sua atuação diária revisando as prescrições, orientando os profissionais envolvidos no processo de terapia medicamentosa e abrangendo as diversas fases pelas quais passam os medicamentos. Tende a colaborar de forma decisiva com a equipe multidisciplinar e principalmente com os pacientes, apresentando um atendimento seguro e eficaz. Essa padronização, gente, e aperfeiçoamento desses processos é feito através daquilo que eu disse para vocês, das reuniões que a gente faz em comissão de farmácia. No macro, a gente tem uma comissão de farmácia bem ativa. A irmã da doutora Micaele, a Milka, é a presidente, mais 2 farmacêuticos também que eu delego para participar dessa comissão, né? E aí eles sentam com o diretor clínico da unidade e a gente começa a traçar um perfil, né? E aí a gente vai aperfeiçoando os nossos trabalhos, aperfeiçoando os nossos processos. A gente consegue padronizar os medicamentos, a gente consegue padronizar os nossos protocolos e assim a gente vai mantendo um trabalho de qualidade ofertado para o paciente dentro da unidade. O ambiente de trabalho ele deve ser respeitado, evitando-se distrações e mantendo sempre a segurança na realização das tarefas, antecipando possíveis erros. Eu gosto sempre de dizer nas visitas que a gente faz nas clínicas, né? Quando a gente faz, às vezes, visita uma vez por mês nas clínicas, eu sempre gosto de dizer, gente, dentro do âmbito hospitalar, a gente tem várias portas para erros. Erros graves, que a gente, às vezes, pode evitar. E a farmácia hospitalar, querendo ou não, gente, ela é a responsável por evitar a maior parte desses erros. Por quê? Vocês ainda vão ver ainda em farmácia hospitalar, quando vocês tiverem a parte teórica, mas a gente recebe a prescrição passa para a enfermagem leva para a farmácia.
e da farmácia volta para a enfermagem para o paciente. Mas vejam onde a gente está, bem no centro desse processo, certo? Então, se a gente consegue barrar dentro da farmácia os erros, a gente evita de perpetuar esses erros e evita que chegue até o paciente, certo? Então, essa cobrança, essa atenção do farmacêutico, ela tem que ser constante, não só dela, mas dos seus auxiliares, de todos nós. E é todo um processo, é um processo de trabalho de toda a equipe. O farmacêutico ele deve atuar à frente à farmácia hospitalar, promovendo uma organização para que se tenha uma distribuição de medicamentos com qualidade e segurança, certo? Existem todos os processos, gente. A gente tem um processo de sistema coletivo, individualizado direto e sistema misto e dose unitária, né? O coletivo, gente, ele é aquele processo mais arcaico, onde a gente vê que as medicações são enviadas para as clínicas e não tem tanto a presença do farmacêutico. Além desse processo ele ser um pouco falho, né, ainda corre risco para erros e corre risco para extravios, certo? Então, assim, no macro, o processo que a gente utiliza é o individualizado. Como é que é esse individualizado? A prescrição chega na farmácia, o farmacêutico ele vai ler aquela prescrição e vai transcrever as medicações que o paciente precisa, né? E são liberadas de acordo com cada paciente para ser feito até 24 horas. Isso é um ciclo que vai acontecendo todos os dias. Então, não se vai medicação a mais ou nem medicação a menos. Ah, Priscila, mas se tiver algum tipo de emergência na clínica, não tem medicação, a gente possui carros de parada, gente, que são chamados carros de emergências, e cada clínica possui seus carros de emergências. E eles são montados de acordo com a necessidade, né, do hospital. Dentro desse carro tem as medicações controladas e tem os materiais dentro. Eles ficam lacrados, com lacre enumerado, e no ato da emergência ele pode ser rompido, e depois ele é reposto pela enfermagem. No macro a gente gosta de fazer, é protocolo, a gente fazia a conferência desse carro todo final do mês, o farmacêutico faz. Mas, em cada vez que ele é rompido, a enfermagem é responsável por repor e a gente acompanhar essa reposição, certo? E também tem o misto. O misto, ele é uma mistura do coletivo com o individualizado, certo? A farmácia hospitalar é responsável pelo manejo seguro e eficaz dos medicamentos no hospital, atuando, gente, de forma decisiva na integração das práticas de gestão, de prescrição, de dispensação e administração de medicação. Então, olha em quantas coisas a gente está inserido, em quantos processos. Vocês podem estar na gestão, junto comigo, podem estar na assistência, junto com os farmacêuticos. Vocês podem também, gente, estar dentro das clínicas, como farmacêutico clínico. Vocês podem também estar, gente, manipulando. Aqui no macro a gente não tem, mas tem na Marli Sarney a manipulação de nutrição parenteral, que é uma responsabilidade do farmacêutico, né? Então, vejam quantas esferas dentro do hospital vocês podem trabalhar. A doutora Micaele também citou aqui a questão do banco de sangue, né? Dentro do macro também é uma área que o farmacêutico também pode atuar, gente. Nós temos 5 bioquímicos também dentro do banco de sangue. Desta forma, gente, a nossa presença dentro do hospital, ela evita erros que poderiam ser prevenidos e, consequentemente, a gente aumenta, os indicadores de qualidade do hospital, certo? E, depois de toda essa explicação, fica evidente o quanto é importante a nossa presença dentro do ambiente hospitalar. Aqui, gente, é um processo, isso aqui fui eu que criei quando eu entrei dentro do hospital. Eu criei uma forma para que os pacientes não ficassem sem terminar o tratamento, certo? Então, a gente recebe um protocolo do médico dizendo que ele quer tantos dias de antibiótico para o paciente. Os farmacêuticos assistenciais entram em contato comigo. Priscila, o médico quer 14 dias de determinado antibiótico, né? E aí eles vão e me perguntam se tem estoque. Tem. Então, eles fazem a separação por clínica, com o nome e a quantidade de dias que o paciente vai fazer uso, gente. Além de controlar numa planilha que a gente passa para a Anvisa e também para a enfermeira da CCH por mês, de quantos pacientes fazem uso de antibiótico e quais os antibióticos esses pacientes fazem uso.
Aqui é uma parte do nosso almoxerifado, para vocês verem também que até a nutrição fica com a gente, né? Organizados por nome, gente, que seja fácil de procurar, porque durante uma emergência, que um paciente precisa ser entubado, ou precisa de um ambu, né, algo do tipo, facilita a procura do profissional que está lá dentro. Aqui a gente tem a nossa farmácia, gente, bem organizada, tudo bem identificado, justamente para evitar erros, gente. Porque é uma das nossas primeiras preocupações, a organização, para evitar os erros. E aqui a gente tem uma equipe de estágio que estava terminando com a gente, né? Tem meu colega segundo aqui, viu? E eu quero agradecer, gente, é mais ou menos isso. Para concluir, eu quero deixar um pouquinho também da minha experiência para vocês, né? Eu também trabalhei 2 anos no Banco de Sangue Monção, e foi a minha primeira experiência, né, profissional. Eu também tive aqui, como vocês, sentada aí. E quando eu me formei, a minha primeira experiência foi embora para o banco de sangue. Eu também não sabia muita coisa, né? E aí fui, aprendi, e quando eu já estava pegando gosto, disseram, agora tu vai montar o hospital macro-regional. E eu não sabia nada, sabe o que é nada? Só que eu fui, gente, fui com a cara e a coragem. E vocês não sabem o quanto é gratificante você montar desde o início. Quando eu digo, gente, montar desde o início, é você pegar todas as prateleiras e colocar no lugar. E dizer, eu quero assim, vai ser desse jeito, nós vamos trabalhar dessa forma para ser melhor. E a questão de aprender para poder ensinar os meus colegas, para dividir o conhecimento com eles, né? E hoje, 6 anos, eu já tive a oportunidade de estar na frente do hospital de campanha, de estar também na frente da montagem da policlínica e de ter a oportunidade de ter muitos colegas que passaram por mim, de vários alunos que eu já consegui dividir um pouquinho desse conhecimento. E o que é que eu deixo para vocês aqui, gente? Não desistam, não tenham medo de aceitar desafios, né? Porque é com esses desafios que a gente cresce. Cresce profissionalmente e cresce pessoalmente. Viu? Eu deixo aqui também o meu convite aberto ao doutor Davidson, né? Quiser próximos estágios, que a gente já recebe estagiários lá, viu? E a gente está aqui para isso, gente. Obrigada. Pode sim. Se alguém tiver alguma pergunta. Vamos lá, galera. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer a primeira, então, para depois vocês começarem, viu? Priscila, a gente tem ouvido falar muito sobre o farmacêutico clínico, né? Principalmente em drogarias, mas já é uma realidade também da hospitalar. Porque ele consegue interagir principalmente com o médico, né? Para evitar erros de prescrição. Como é que tem sido isso no macro? Todos os farmacêuticos eles já têm essa habilidade clínica ou vocês têm um farmacêutico que trabalha só essa parte? Por enquanto, a gente ainda não possui. Né? Mas todos os 8 farmacêuticos, eles acabam fazendo esse processo. Por quê? Porque a gente tem uma certa dificuldade de encontrar gente farmacêutico clínico com experiência. Porque o que eu gosto de dizer para eles? Gente, para discutir com o médico, a gente tem que ter muita coragem e tem embasamento, né? E atualmente, só aqui no Maranhão que eu conheço, só existem 3 hospitais com farmacêutico clínico, que é o Macieira, que tem o Ícaro, na UTI, né? E a gente tem no Juvencio Matos, se eu não me engano, na UDI, agora eles também implantaram. Para vocês verem, é uma área que está crescendo muito. Eu estou tentando trazer para o macro esse farmacêutico, porém a gente não está tendo ainda pessoas qualificadas. Só que isso não deixa da gente ofertar um trabalho, né? Porque os meninos que estão dentro da parte assistencial acabam fazendo esse processo. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de estar conversando com o médico diariamente, né? Não tem como correr, não tem como a gente se abster disso. A gente tem que estar discutindo com o médico a terapêutica do paciente, se aquele medicamento não pode ser trocado, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que em breve, a gente vai estar com farmacêutico clínico na UTI, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém?
Certeza absoluta. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu quero deixar, Davis, aqui meu agradecimento também ao segundo que está aqui, que é meu funcionário. A Ednúbia também, viu, que são meus funcionários, gente, são meus auxiliares de farmácia, viu? Lá no Macro. Estão comigo desde que iniciou o hospital, viu? A minha amiga lá de trás, da enfermeira, viu, que é da UTI também, que está com esse trabalho com a gente direto, também conhece um pouquinho da nossa rotina, né? Nosso dia a dia. É isso, não havendo nenhuma pergunta. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Nós agradecemos aqui a doutora Priscila Siqueira por essa palestra ministrada. E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Davidson, coordenador do curso de farmácia, que irá encerrar o evento. Muito bem. Que tarde maravilhosa, né, galera? Muito obrigado a todos que estiveram presentes com a gente, tá bom? Nessa primeira JOFES, Jornada Farmacêutica da Faculdade de Santa Luzia. Espero que se repita por muito e muito tempo. Foram 2 dias de muita experiência, muito aprendizado. Eu tenho certeza que a gente vai carregar tudo que a gente aprendeu, né, na bagagem aqui da memória para a gente levar e utilizar na nossa vida profissional. Desde já, muito obrigado a todos os palestrantes, né, principalmente as palestrantes de hoje, doutora Micaele, muito obrigado por ter aceitado o convite, a doutora Priscila também se disponibilizaram, né, tirar um pouquinho de tempo para repassar aqui para os futuros profissionais aqui de Santa Inês. Então, é uma honra receber vocês. E para demonstrar, né, o nosso agradecimento, a gente queria chamar vocês aqui na frente para dar uma pequena lembrança, tá bom? É algo bem simbólico, mas é de coração. Aí eu gostaria de chamar... Deixa eu ver, cadê o aluno Carlos aqui para vir entregar o presente e o River Nilson. Bora tirar uma foto. Pode deixar ali. Ah, tá. Já botou. Deixa eu tirar minha foto. Já botou, tira a foto. Eu gostaria de registrar também a presença do Dr. Henrique Bruno, que está ali atrás. O Dr. Henrique Bruno é o proprietário do Laboratório Análises. Quem estava aqui ontem assistiu à palestra, né, da atuação do farmacêutico nas análises clínicas. E foi uma palestra bem proveitosa. O Laboratório Análises é um dos maiores, eu acho que é a maior rede de laboratórios aqui de Santa Inês, né? E é um laboratório de super qualidade, tá bom? De confiança, com profissionais altamente qualificados. E vocês viram um pouquinho ontem na palestra, né, eles falando sobre o controle de qualidade, né, que é bem rigoroso. Então, quando vocês precisarem fazer exames laboratoriais, vocês já sabem o local correto para ir. Além disso, o Laboratório Análises ele é o nosso patrocinador oficial aqui da primeira JOFES. Além disso, a gente tem a COMAC, né, que é o congresso que eu já expliquei para vocês durante o dia de ontem. A Farmacenter, né, a farmácia da doutora Micaele, patrocinadora oficial também. A Superfarma, a farmácia do professor Davidson. A Faculdade de Santa Luzia também, né, que apoiou a gente nesse projeto da primeira JOFES. Muito obrigado, doutor Luiz. A Viver Bem Prime, farmácia de manipulação aqui de Santa Inês. E o Laboratório Análise que eu falei e a Essencial Farma. Tá bom? Então, nosso muito obrigado a todos os patrocinadores. Muito obrigado por estarem aqui, né, durante esses dias. E chegou o momento que todo mundo espera agora, né, que são os sorteios. Só que eu tenho um recadinho para vocês. Após o sorteio, a gente tem a nossa feira de oportunidades. Infelizmente, as 2 farmácias de manipulação que viriam para a feira hoje tiveram um imprevisto, né, e elas não puderam vir. Então, hoje vai estar com a gente o Hemonúcleo aqui de Santa Inês, que vai fazer 25 testes, não é isso? Confirma para mim, são 25 tipagens sanguíneas.
E também o laboratório análise. O doutor Bruno vai estar aqui também falando um pouquinho para vocês do laboratório. Então, a gente iria utilizar a área lá de fora, né, mas está um pouco quente ainda. Então, quando encerrar aqui o sorteio, a gente vem aqui, né, para essa parte que está mais gelada também, e a gente vai fazer aqui. Então, fiquem, tá bom? Para vocês participarem da feira. Tá certo? Bora lá, Letícia, para o sorteio? Olha só, hoje para o sorteio a gente tem um kit da Viver Bem Prime de manipulação, tá bom? A gente tem também um kit da Essencial Pharma também de manipulados. Além disso, a gente tem da Pharmacenter 2 perfurações de lóbulo, tá bom? Então, 2 perfurações lá na Pharmacenter, quem quiser colocar brinco, tá certo? Se vocês ganharem e não quiserem, vocês podem dar para outra pessoa, não é isso, doutora? Isso. E tem o sorteio de uma vaga para o curso de aplicação de injetáveis no domingo, tá bom? Vamos lá fazer esse sorteio. Os números são de 1 a 54. Não. A internet está tá saindo. Vocês vão abrir ou não, Letícia? Vamos lá. Primeiro brinde é do 1 a 54. Tem uns broches também, viu, gente, para sortear, da Comac. Vai ser o kit da Essencial Pharma. Quarenta e dois. Ó, só vale se tiver aqui, viu? Sabrina Letícia. Aí. A aluna House, lá pode vir aqui entregar o prêmio? Tirar foto. Próximo vai ser o kit da Viver Bem Prime. 27. Olha, essa pessoa aqui tem muita sorte. Dalvane. Ela ganhou o mesmo kit ontem, mas ela não estava presente. Olha, já vi muita gente com sorte, mas você, viu, professora? A aluna Maria pode vir entregar?
A gente vai sortear agora uma perfuração lá na Farmacenter. R$ 29. O Ideglan Sampaio. Quer dar para outra pessoa? Certo, vamos lá. R$ 48. Carlane Átila. Uma perfuração de orelha. Você pode dar para alguém. Gente, a minha orelha não é furada. Eu não posso furar a orelha. Sorteia novamente. Vamos lá, mais o sorteio. Vai lá, Letícia. Número 13, Brenda Porto. Tá aí a Brenda? Ah, ela não tá aqui. Pode sortear de novo. Tá, então quando ela chegar, a gente chama ela pro prêmio, então. Acho que ela vai querer. R$ 54. Bruno Pinheiro. Vai querer a perfuração? Não? Vamos lá, passar para outro. Não, vamos sortear aqui. 54. De novo, Bruno. R$ 17. Marília Gabriela, é isso? Tá aí? Pode vir receber o prêmio. Tirar uma foto. Doutora Micaele, pode tirar uma foto com ela? Eu queria. Era? Olha aí, dá certinho. Pronto. Agora, concorrendo uma vaga no curso de injetáveis. Vamos ver quem que vai ganhar a vaga. R$ 11. Raimunda Nonata. Tá aí? Pode vir. E aí vamos fazer o sorteio só desses broches aqui. Sorteio rapidão, Letícia. R$ 27. Pode fazer no outro. Dalvane. Não pode, porque ela já ganhou, viu? Outro. Essa mulher é sortuda, viu? Já jogou na Mega Sena? R$ 37. Letícia Saldanha. Olha, tu, Letícia. Um broche. Oi.
Número 4. Glécia N. Souza. Vou levar aí, Glécia. Ó, a gente acabou de receber uma notícia que o Laboratório Análises vai doar uma vacina da gripe. É tetra, é? Tetravalente, olha aí. Tá na promoção, né? Quem quiser adquirir também. Vai fazer por último. É mais sorteio, vou olhar agora. (14) 14 é... Deixa eu ver se eu sei esse nome. É Ericles, é? Cadê? De quero. Bruno. Número 6. Pedro Lucas. Cadê o Pedro Lucas? Ah, é porque tem um Pedro Lucas de farmácia também. Mais um, 26. Tenho uma novidade aqui para contar para vocês. Vocês não vão acreditar. João Vitor Souza. Olha só. Bruno é da Comac, é isso? Olha aí, gente. A gente vai sortear agora uma vacina da gripe lá no Laboratório Análises e uma inscrição da Comac, viu? Congresso de Análises Clínicas de São Luís. Olha que prêmio, viu? Eu queria ganhar esse. Posso botar meu nome? Ó, mas quem ganhar tem que ir. Se a pessoa não for, a gente sorteia de novo. Tá bom? É uma oportunidade. Vamos sortear primeiro a vacina. 20. João Vitor Maciel. Vem aqui, João Vitor. Bruno, vem aqui para tirar foto com ele. Tu já tomou a vacina da gripe esse ano? Vai lá, tira foto com esse Bruno primeiro. Tira foto com outro Bruno aqui, ó, o dono da clínica. Com esse também, ó. Ele que vai te dar a vacina. Muito bem. Vamos sortear agora. Vamos sortear agora a vaga na Comac. Vamos lá, todo mundo cruzando os dedos, ó. 18. 18. Ana Gabriele, dos S. Alguma coisa, tá aí? Ah, não pode. De novo, vamos lá. 51. Rodrigo da Silva Costa. Foi embora? Rodrigo era da turma de farmácia, né? Vamos lá. 24. Lara Rebeca Souza. Vamos, Bruno, tirar foto aqui com ela. É pra tu ir, viu? Da turma de farmácia. Gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Não vão embora, porque a gente vai ter agora o pessoal do Hemonúcleo daqui de Santa Inês, tá bom? Fazendo a tipagem sanguínea. Aproveitem. E o Laboratório Análises também. Tá bom? Obrigado. E à noite a turma de farmácia aqui na cerimônia do jaleco.